Olá, pessoal! Neste vídeo nós iremos falar um pouco sobre o ensaio de determinação da pasta de consistência normal, o qual é definido pela NBR 16606. De início, nós temos então alguns termos que são definidos pela norma. A norma define como pasta de consistência normal a pasta de cimento na qual a sonda de Tete-Magé penetra e estaciona por volta de 6 mais ou menos 1 milímetros da placa base do molde tronco cônico do aparelho de Vicat nas condições em que são estabelecidas pela mesma. Como citado anteriormente, um dos aparelhos a serem utilizados para execução deste ensaio é o aparelho de Vicat. Mas, dentre os outros aparelhos e equipamentos que são utilizados, nós listamos o uso de uma balança, de um misturador, de espátulas que devem ser metálicas ou de borracha, uma régua metálica, um molde G, que deve ter em seu diâmetro interno uma base maior com 80 mais ou menos 5 milímetros e uma base menor com 70 mais ou menos 5 milímetros e ainda uma altura de 40 mais ou menos 0,2 milímetros e um cronômetro. O aparelho de Vicat consiste em um suporte com haste móvel de metal inoxidável, tendo em um dos seus extremos a sonda de Tete-Magé, que é utilizada justamente para a determinação da pasta de consistência normal, e em outro, as agulhas de Vicat para a determinação dos tempos de início e de fim de pega. Para a realização deste ensaio, a norma estabelece como condições ambientais que o laboratório esteja a uma temperatura de 23, mais ou menos 2 graus Celsius, e que a sua umidade relativa seja superior a 50%. Seguindo a norma, o procedimento para a determinação da pasta de consistência normal deve ser iniciado com a preparação do aparelho de Vicat, sendo que o operador deve ajustar o aparelho de modo que a sonda esteja em contato com a placa base, ajustando a marca para 0 na escala. Após isso, o operador deve então levantar a sonda até a posição de espera e prosseguir para a preparação da amostra de cimento, a qual deve permanecer no local de ensaio com antecedência para que seja realizada a sua estabilização da sua temperatura com o ambiente. O operador deve então preparar a pasta a ser utilizada, sendo que essa pasta terá uma massa de cimento de aproximadamente 500 gramas e com quantidade de água a ser determinada por tentativa. Por fim, deve-se então realizar o procedimento estabelecido pela norma para determinar a pasta de consistência normal. Portanto, determina-se como pasta de consistência normal a pasta de cimento que a sonda de Tete-Magé realize uma penetração de forma a se situar a uma distância de 6 mais ou menos 1 milímetro da placa base após 30 segundos que esta for solta. Caso este resultado não seja alcançado, o operador então deve preparar novas pastas, variando as quantidades de água até alcançar o resultado desejado. Para que os resultados estejam de acordo com a norma e para serem expressos nos relatórios, deve-se então calcular a quantidade de água necessária à obtenção da consistência normal da pasta de cimento. Isso será feito dividindo a massa de água utilizada para a obtenção da consistência normal, que deve ser expressa em gramas, pela massa de cimento utilizada no ensaio, também expressa em gramas, e, após este resultado, multiplicá-lo por 100 para obtermos, então, o resultado em porcentagem que deve constar no relatório. Mas por que nós precisamos determinar a pasta de consistência normal? Esse tipo de pasta possui grande importância, principalmente na determinação dos tempos de início e de fim de pega do cimento. Consequentemente, tem grande impacto em processos construtivos, além de que a pasta de consistência normal serve como uma base para a produção de concretos e de argamassas. Além disso, a pasta de consistência normal serve para verificar a instabilidade volumétrica do cimento. E por fim, para finalizarmos, é importante também conhecermos quais são os principais fatores que podem influenciar na determinação da pasta de consistência normal. Dentre tais fatores, o principal que citamos é o tipo de cimento a ser utilizado no ensaio, tendo em vista que os cimentos Portland possuem diferentes composições, recebendo ou não adições. Consequentemente, vão necessitar de quantidades diferentes de água para atingir a consistência normal, que é determinada pela norma.
Ademais, podemos ainda citar as diferentes porcentagens de adição de sulfato de cálcio, que também terá influência na determinação da pasta de consistência normal, já que esse sal inorgânico atua como retardador nos processos de hidratação do cimento. Com isso, nós finalizamos a nossa aula e eu vejo vocês no próximo ensaio.